Eu sou Ivonilde Maria, uma mulher negra, nordestina, de 54 anos. Eu vim para São Paulo com 18 anos de idade, com a cara e a coragem. Aqui começou minha saga, mas também minha história de vida e de superação. Já faz 34 anos que eu resido em São Paulo, capital. E a minha história com vendas começou bem antes mesmo de eu saber o que era vender. De eu ter noção das coisas, de eu entender como funciona um processo de vendas. Eu comecei a vender, ou melhor, a entender, a estudar vendas com 7 anos de idade com meu pai. Meu pai, hoje já falecido, ele era analfabeto de pai e mãe, mas foi a pessoa mais inteligente e mais esperta, e por que não dizer o melhor vendedor que eu tive a oportunidade de conhecer até então. O meu pai, ele vendia contando história, fazendo anedotas, contando piada, por vezes até insultando o seu cliente, provocando, mas ele conseguia vender. Papai tinha um dom. Tudo que ele tocava, ele multiplicava. Ele foi criador de gado e de uma reis, como chama lá no Nordeste, ele transformava em 2, 3, 4, 10 e assim ele fazia. Papai foi dono de frigoríficos, né? E quando ele ia vender o gado, como ele era analfabeto de pai e mãe, tinha que alguém ir atrás anotando. E essa pessoa era eu. Eu ia com a cartenetinha, com 7 anos de idade, anotando quantos gados ele vendia, quanto custou, quem estava devendo. E com isso eu acompanhava ele vendendo gado. Toda vez que ele ia negociar alguma coisa, eu estava por perto. E assim eu fui educando o meu ouvido para vendas. Quando se deu a minha virada? A minha virada veio dar por volta dos 30 anos já, em São Paulo, onde eu me dei conta que a vida inteira eu fui vendedora. Só que eu não sabia que era. Eu sou de um período em que venda é feio. Ninguém queria se assumir vendedor. Por quê? Porque o vendedor é mentiroso, o vendedor é enrolão, o vendedor quer tirar algo de você. Então, as pessoas inventavam nomes em inglês nos cartões para não dizer que era um vendedor, porque ninguém queria se assumir vendedor. Eu sou desse período. E eu também não queria, né? Se era uma coisa que ninguém assumia, ninguém queria dizer que era, eu também não. Eu nunca quis dizer que era vendedora. Hoje eu falo que eu sou vendedora com orgulho, com muito orgulho. Porque tudo que tenho, a minha faculdade, a minha família, os meus filhos, minha viagem internacional, tudo eu conquistei por meio da venda. Vender é precioso, saiba disso. Vender é necessário. Somos todos vendedores. Nós nos vendemos o tempo todo. O tempo todo a gente está fazendo uma venda. Não necessariamente monetizada, mas é uma venda de quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu necessito, do que eu não necessito e de como eu me porto na sociedade como um todo. Tudo isso é um processo de venda. Então, pensando na minha história, a minha história ela é rica, permeada de venda o tempo todo. E pensando nisso, é que eu quero dizer que vender transformou a minha vida da minha família e de todos os meus. E agora eu quero te dizer qual foi a grande virada da minha vida num processo de vendas. Na construção da minha história em São Paulo, uma coisa é muito importante eu relatar, porque isso fez toda a diferença de quem eu sou hoje. Primeiramente, quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 54. Mas eu trouxe na minha bagagem algo que não tem nada no mundo, não tem dinheiro, não tem posição social, não tem cargo
que compre ou que te tire isso. Eu trazia comigo 3 valores: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Essas 3 certezas, entre aspas, porque para onde eu vou é algo que não depende somente da minha vontade, do meu desejo, mas eu enquadro isso numa categoria de valor, porque eu não abro mão daquilo que eu nasci para ser, da pessoa que eu quero me tornar. Isso permeou toda a minha vida em todas as minhas dificuldades. Toda vez que eu me sentia perdida e desamparada, eu lembrava de onde eu vim e quem eu sou. Eu sou Ivanilde Maria, uma mulher negra, nordestina, filho de um pai analfabeto, que não sabia ler nem escrever, mas que sabia vender, que sabia trabalhar, que tinha caráter, que não se deixava corromper pelas circunstâncias da vida. Isso foi minha base e tem sido até agora. Porque quando a gente quer uma coisa, de novo, o único que pode nos atrapalhar somos nós mesmos. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é importante para você que vai ver esse vídeo aí do outro lado, saiba que você também é um vendedor. Você também é uma vendedora. Você talvez só não esteja focando nisso ou entendendo como é esse processo de venda para você. Eu tive um momento de ruptura na minha vida entre essa indecisão, profissionalmente falando, de vendedora para vendedora. E aí, isso aconteceu num momento muito difícil da minha vida, essa virada de chave. Eu já casada, já tinha o meu primeiro filho. Com o nascimento da minha segunda filha, a gente morava numa casa que não era nossa. E o patrão do meu marido, que havia nos dado a casa para morar, teoricamente de graça, eu fiz toda a reforma na casa e no mês seguinte, após a reforma e a nossa mudança, ele vendeu a casa. Vendeu o terreno inteiro, que era um terreno grande com essa casa, e o terreno do lado, que também era dele. Os novos donos eram construtores. Eles pegaram esse terreno do lado e o terreno que eu morava para construir kitnets para os alunos da USP, porque a propriedade é bem próxima da USP aqui no Butantã. O que aconteceu? Minha filha estava recém-nascida, ele, com a pressa de fazer a obra e querendo que a gente saísse, nos tocou de lá para fora como se fôssemos cachorro, né? Isso foi um momento muito doloroso da minha vida, porque eu estava com um bebê recém-nascido e sem saber para onde ir, sem ter lugar para morar, e eu só chorava e só chorava. E um belo dia ele começou, muito impaciente, querendo nos tirar de lá, ele começou a jogar os resíduos da construção do lado em cima da minha casa. E numa dessas situações, a minha filha estava dormindo e acordou aos prantos. Eu tive que sair com a menina para a rua. Chorava ela, chorava eu. E nesse momento eu tive uma conversa como eu nunca tive com Deus até então. Eu disse: Senhor, tende piedade. Nós não merecemos passar por isso. Quem tem que passar por uma situação vexaminosa, uma situação horrenda como essa, são bandidos, são vagabundos. Jesus, nós te amamos, nós te honramos todos os dias da nossa vida. Me tira desse lugar. Me mostra um caminho, me mostra um meio. E Jesus não só me tirou de lá, como me mostrou que eu tinha uma ferramenta poderosa na mão, que podia transformar a minha vida e de toda a minha família, só que eu negligenciava, eu não dava valor e eu não assumia, que é ser vendedora. A partir dali, eu fui trabalhar numa multinacional, que estou até hoje, como representante comercial. E a partir dessa contratação, a minha vida mudou. De lá para cá, nós compramos casa, carros, viagens internacionais,
Meus filhos têm tudo que precisa, qualidade de vida, escola boa. A gente pode escolher e almoçar no restaurante que quiser. Hoje eu já não vou mais para o supermercado rezando para o cartão passar. Graças a Deus eu já tenho dinheiro para fazer a compra do supermercado. Eu não vou mais na feira, no fim da feira, na hora da xepa, porque é mais barato, porque eu não tenho dinheiro para comprar aquela verdura, aquele legume de qualidade que custa mais caro. E tudo isso eu devo ao meu processo de venda. Você com um processo de venda bem elaborado, um método que vai te ajudar a te destravar e vai te guiar a chegar num cliente, fazer sua proposta, negociar, sem travar, sem tremer nas bases, ninguém te segura. O Venda Sem Medo é um método criado por mim, com base na minha experiência, com 34 anos de venda. Dentro desse método que eu chamo de V3X, porque é triplicar suas vendas mesmo sem experiência. O que eu quero te dizer? O V3X vai te capacitar para vender sem medo, sem travar, sem a sensação de estar empurrando e poder ofertar o que você quiser para qualquer pessoa. Porque você vai aprender essa técnica comigo, por meio da minha experiência, por meio de técnicas em programação neurolinguística, por meio de técnicas de hipnose e por meio do meu dia a dia, de uma experiência de mais de 30 anos lidando com objeção. Seja o que você quiser ser, porque vendas vai te proporcionar isso. Entenda uma coisa, medo não paga boleto. Agora venda sim. Você é o meu convidado. Vem pro Venda Sem Medo. Namastê.